Amém. Pai maravilhoso Deus, eu apresento, Senhor, o teu filho, Pai. Senhor, ele está aqui disposto a te servir, Senhor. Usa, Espírito Santo, esse vaso em tuas mãos. Oh, Senhor, transmita, Pai, a tua palavra para o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Que nada dele seja falado, mas é o Senhor que fale por ele, Pai. Assim oramos a Ti e já te agradecemos pela Tua presença maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Quero agradecer ao privilégio de poder trazer a mensagem dessa noite. Eu me sinto honrado de poder estar na casa do Senhor, falando acerca das coisas do reino espiritual para cada um de nós. Irmãos, na semana passada, aliás, no domingo, nós tivemos a ministração, o pastor foi uma bênção, né? Falando sobre o avivamento. Inclusive, um dos louvores aqui falando do avivamento. Nós entendemos que todos aqui desejam avivamento sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, sobre essa nação. Irmãos, se nós desejamos o avivamento, precisamos entender que ele virá, descerá sobre nós, mas não é para ficar entre quatro paredes, né? Não vai ficar parado aqui em quatro paredes, simplesmente para descer, encher as nossas vidas do Espírito Santo. Está todo mundo muito bem aqui, né? Como Pedro falou lá no monte, né? Senhor, vamos fazer tendas aqui, vamos ficar aqui, não vamos descer. Tem uma multidão lá fora. E hoje o tema da mensagem é procura-se obreiros. Estava conversando com a minha esposa. Nós temos reparado, não sei se os irmãos perceberam, mas algumas mensagens, aliás, várias mensagens ao longo do mês, tem estado uma relacionada à outra, uma encaixando com a outra, algumas sendo repetidas, e nós entendemos que quando isso acontece, quando há essa testificação da parte do Senhor, Deus está querendo falar alguma coisa, reforçar alguma coisa para nós. Então, em Apocalipse fala aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, nós vamos estar com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem para falar nas nossas vidas. O texto base da mensagem de hoje, em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 15. Nós vamos discorrer alguns versículos. Quem tiver a Bíblia, quiser acompanhar da Bíblia, mas nós vamos colocar aqui no telão. Quem quiser acompanhar no telão, fique à vontade. A palavra do Senhor diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Quando nós falamos sobre nos apresentarmos a Deus aprovados, precisamos entender o que significa isso, né? Nos apresentar aprovados. Eu me recordo na época de escola, nós temos aqui pessoas que ainda estão estudando ensino médio, faculdade, e nós tínhamos e ainda temos provas, testes, né? Me ajuda que eu diga aí, provas, semana de prova, né? Provas bimestrais, semestrais, e com o intuito disso, que o aluno estude, tire boa nota e seja aprovado. Se tirar uma nota baixa, uma nota ruim, ele é reprovado. Mas isso na nossa vida espiritual, o que tem a ver com o ano letivo, né? O que tem a ver? Eu digo que essas provas, essas provações, elas são as aflições que nós passamos, as tribulações, as perseguições, os ataques e as tentações que nós sofremos. E tudo isso com o intuito da nossa aprovação. Por exemplo, em relação você dá um exemplo de perseguição. Suponhamos que eu esteja sendo perseguido no meu ambiente de trabalho, o meu comandante está me perseguindo, o Renato está aqui hoje, eu vou falar dele,
né, brincando com ele, mas suponhamos que o meu comandante estivesse me perseguindo. Independente de eu estar certo ou errado, a forma como eu me porto diante da perseguição, ela determina se eu sou aprovado ou reprovado. Por exemplo, em relação à tentação, suponhamos que eu seja tentado em qualquer área da minha vida, na minha vida financeira, na minha vida sentimental, espiritual, matrimonial, em vícios. Se eu caio no pecado, eu sou reprovado. Se eu resisto ao pecado, se eu venço a tentação, eu sou aprovado. Ficou claro para todo mundo o que é ser aprovado? Amém? Mas em relação ao texto que Paulo escreve, nós precisamos refletir sobre ele, o porquê, ou para quê e para quem ele foi escrito. Eu confesso que no início da minha conversão, quando eu li esse texto, eu imaginava que ele era direcionado para quem tinha um chamado pastoral, para quem queria se tornar pastor, para quem queria se tornar um missionário, ou para quem já era um pastor, para quem já era um missionário. Mas hoje eu vejo que falta fazer um bom discipulado, né? Porque esse texto, na verdade, ele é tanto para mim quanto para cada um de vocês. Ele não é somente para o pastor, somente para o missionário. E a igreja do Senhor Jesus, ela precisa de obreiros aprovados. E dentro dos próximos minutos, debaixo da direção, debaixo da submissão do Espírito Santo, eu quero trazer o entendimento de quanto se faz importante nós atendermos a esse chamado que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve para Timóteo, mas também escreve para cada um de nós. Nós vamos entender com qual propósito, ou com quais propósitos, melhor dizendo, nós precisamos nos tornar obreiros aprovados. E por que a igreja precisa de obreiros aprovados? No seu momento de oração, baixe a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos agora por sabedoria do alto, Pai. Que em nome de Jesus, a tua palavra diz que ela, quando sai da tua boca, não volta para ti vazia, mas antes ela produz o fruto que o Senhor determinar. Que em nome de Jesus, muito mais do que conhecimento ou mera informação nessa noite, a tua sabedoria seja ministrada no coração de cada um aqui nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus eu clamo a Ti, que os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração estejam abertos para a Tua Palavra, para que possamos ouvir, entender e guardar a Tua Palavra, Senhor, e que saiamos diferente de como nós entramos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, para entendermos o primeiro propósito do porquê que Paulo escreve para nós, na próxima tela, quem quiser acompanhar comigo é em João 4:35, a parte B, Evangelho de João, capítulo 4, verso 35, a palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus diz: eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Em outras versões, Jesus diz: olhem, os campos estão maduros, estão brancos para a colheita. E o próximo versículo também relacionado a esse, volta um pouquinho aí, o Evangelho de Mateus, próxima tela, Mateus 9, 37 ao 38. O Senhor diz: a ceifa ou a seara é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Então, irmãos, diante desses dois textos que nós lemos, fica muito claro que o Senhor Jesus fala diretamente sobre o evangelismo. Repita comigo: evangelismo. Evangelismo. Amém. Irmãos, eu pergunto aqui, falando de evangelismo, quantos aqui já ouviram falar na janela 1040? Pouquíssimos, né? Coloca para mim, por gentileza, na próxima tela.
Aqui, então, mais ou menos dá para perceber que nós temos uma parte do globo terrestre, né, o mapa mundi. A janela 1040, ela faz referência à longitude e latitude no planeta Terra, no hemisfério norte. A janela 1040 é esse retângulo que vai desde o leste, né, desde a costa ali da África até o Japão. A Angola, que o pastor Kleber foi há tempos atrás, ela está um pouquinho mais abaixo, está fora dessa janela. Dentro dessa região se encontra aí mais ou menos 68 países. Eu quero trazer um pouquinho de esclarecimento do que tem a ver com o evangelismo. Isso. Próxima tela, por gentileza. Eu trouxe aqui dados atualizados de 2025 da Joshua Project, da Operation World e da Global Frontier Missions, trazendo informações atualizadas sobre essa janela. Para os irmãos terem uma ideia, o planeta Terra hoje, nós somos pouco mais de 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de pessoas habitam no planeta Terra. Dentro daquela janela ali que eu acabei de colocar, são 5,2 a 5,5 bilhões de habitantes. Eu falei 8 bilhões no mundo inteiro, só ali 5,5 bilhões. Isso quer dizer 5 bilhões, 500 milhões de pessoas moram nessa região. Dessas 5 bilhões e meia, 3,1 bilhões de pessoas, ou seja, 3 bilhões e 100 milhões de pessoas não foram alcançadas pelo Evangelho, não conhecem o nome do Senhor Jesus. São mais ou menos, pouco mais de 1.500 línguas diferentes em torno dessa janela. Todo esse retângulo tem mais de 1.500 línguas. Religião predominante ali, o islamismo, o hinduísmo e o budismo, uma vez que dentro dessa janela se encontram os dois países mais populosos do mundo, a Índia em primeiro lugar, com o hinduísmo, e a China. O acesso ao Evangelho é extremamente dificultoso ali. Na próxima tela, nós temos então, como eu falei, 3,1 bilhões de pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho. Desafio para a pregação do Evangelho dentro dessa janela. Restrições legais, ou seja, há leis que proíbem, são leis severas que proíbem a pregação e a plantação de igrejas. Plantação porque é desde o evangelismo, consolidação, discipulado, desde a base, há leis que proíbem isso. Enquanto no Brasil muitas vezes nós sofremos uma certa perseguição religiosa, lá existem leis severas em relação ao evangelismo. Há uma perseguição religiosa intensa também lá. Há uma ONG chamada Portas Abertas, que é uma organização que protege e presta apoio para cristãos perseguidos. O foco deles está justamente nessa janela 1040. Por quê? Nós acompanhamos em noticiários, na internet, que por várias vezes, Paquistão, Irã, Afeganistão, nós temos cristãos que são mortos por não negarem sua fé em Jesus. Famílias inteiras são mortas por não negarem sua fé em Jesus. Uma outra dificuldade também, como eu falei, são mais de 1.500 idiomas diferentes ali e não temos Bíblias traduzidas em todas essas línguas. Então se torna difícil também anunciar o Evangelho, uma vez que a pessoa não consegue ler. E lá, nessa região, se encontra a maior parte das pessoas do mundo todo que não foram alcançadas pelo Evangelho. Dessas fontes que eu puxei, são 3.560 milhões de pessoas no mundo todo que não foram alcançadas pelo Evangelho. De 3,56 no mundo inteiro, 3,1 estão nessa região. Então, é um lugar muito importante se nós pensarmos ali na pregação do Evangelho. E nós precisamos orar por essa região. Lembra que o texto base ali, eu trouxe o Senhor Jesus falando, nós precisamos orar para o Senhor, para que envie obreiros, porque são poucos os trabalhadores. Nós precisamos orar por essa região, precisamos de missionários nessa janela,
nós precisamos também, dentro das nossas possibilidades, contribuirmos financeiramente com os missionários que estão nessa região. Eu conheço missionários que saíram do Brasil, abandonaram pai e mãe, foram com família, com esposa, filhos, para a África, foram para a Ásia, pregaram o Evangelho, abandonaram o emprego, abandonaram o serviço público para anunciar o Evangelho, para viver da fé. Enquanto muitos procuram o sonho americano de ir para os Estados Unidos para trabalhar, fazer fortuna, ganhar dinheiro, há americanos também que saem dos Estados Unidos da vida boa para poder ir pregar o Evangelho na África e na Ásia. Então, irmãos, como eu disse, dentro das nossas possibilidades, nós precisamos contribuir com eles também. E aqueles que têm um chamado missionário também precisam se movimentar, principalmente orar para que o Senhor envie obreiros para lá. Mas, quando eu falo sobre os campos estarem brancos, quando o Senhor Jesus diz isso, ele se refere somente à janela 1040? Não. Quero trazer também uma outra realidade. Os países que se dizem cristãos, por exemplo, os Estados Unidos, que hoje é o maior país cristão do mundo, estão se afastando gradativamente dos caminhos do Senhor. Há regiões nos Estados Unidos que não suportam falar do nome de Jesus. Se você for falar para alguém de Jesus, eles viram as costas. Então, o maior país do mundo gradativamente tem virado as costas para o Evangelho. A Europa que é o berço do cristianismo protestante, Martinho Lutero, John Wesley, que nasceu na Inglaterra, né, o pai da igreja metodista, está se afastando do Evangelho também. Há países, paz, meus senhores, que estão precisando ser re-evangelizados. Tem países na Europa que estão precisando de missionários para anunciar o Evangelho, porque países como a Suécia, a França e o Reino Unido, que engloba ali também a Inglaterra, o cristianismo está sendo substituído pelo ateísmo, pelo secularismo, que quer dizer viver como se Deus não existisse, e o relativismo moral. Relativismo moral é aquele camarada que ele acha que todo mundo tem que fazer de acordo com a vontade dele, cada um tem a sua ideia do que é certo, do que é errado. O cara acha que ele pode se identificar como um animal, o homem se identificar como uma mulher, como uma criança, enfim. Isso nós vemos e tem acontecido no mundo todo, mas trago foco aqui para a Europa. Mas, novamente, os campos estão brancos somente no exterior. Como está o Brasil? Um país que se diz cristão. O Brasil é o segundo maior país cristão do mundo. Os campos também estão brancos. E quando eu digo que os campos estão brancos, não me refiro somente aos povos ribeirinhos que moram nas margens do rio Amazonas. Não me refiro também somente às tribos indígenas que moram na floresta amazônica. Não me refiro também somente às pequenas cidades, vilarejos do sertão nordestino. No Brasil, infelizmente, muitos conhecem o nome do Senhor Jesus, mas não o Evangelho bíblico. Há uma cultura religiosa no nosso país, mas há pouco arrependimento e pouca conversão genuína. Grande parte da população ela tem uma visão distorcida de quem é Jesus. Enxergam Jesus como o cara legal, o cara lá de cima, um símbolo de amor, um símbolo de paz, mas não como Deus encarnado, o único Senhor, o único Salvador. E isso nós chamamos de evangelização nominal, que é só um nome, né? As pessoas elas foram expostas a uma religião, mas Jesus anunciado não foi compreendido. Coloca para mim, por gentileza, no próximo versículo, João 1, do 10 ao 12.
João 1, do 10 ao 12, a palavra do Senhor diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. O verso 12 nós usamos muito para o evangelismo, que todo aquele que recebe a Jesus como Senhor da sua vida se torna filho de Deus. Mas no verso 10, o mundo não o conheceu. E é o que tem acontecido no Brasil, em vários lugares também. Jesus não sendo compreendido. Infelizmente, também, alguns conhecem Jesus como Salvador, mas não entendem que a salvação ela só vem mediante a submissão ao senhorio de Cristo, ou seja, Jesus se tornando o Senhor das nossas vidas, ou seja, como o louvor que o Daniel ministrou, ele sendo o dono das nossas vidas. Mas não é ser dono da boca para fora. A minha vida, as minhas atitudes demonstram que ele é o dono da minha vida. Amém? Consegue entender? E eu pergunto para os irmãos, quantas igrejas, inclusive evangélicas, também não têm compreendido Jesus como um Senhor, mas enxergam Ele apenas como um solucionador de problemas? É algo muito triste para se pensar. Resumindo esse quadro global, em porcentagem são em torno de 43% da população mundial não ouviram falar de Jesus. Dentre eles estão a Janela 1040 com 3,1 bilhões, mas esse número é muito maior, não consigo contabilizar, se nós levarmos em consideração, como eu falei, a Europa, países que estão se afastando do Evangelho, lugares como o Brasil, que eu disse, em que o Evangelho é pregado, mas distorcido, é apresentado um Jesus falsificado. Nós temos os desviados também, que nós devemos nos preocupar com eles, e nós temos também desigrejados. De repente, algum irmão talvez não conheça esse termo, mas desigrejados é um termo usado para aquele, sabe aquela pessoa que você vai conversar com ele, você é crente? Sou crente. Você frequenta qual igreja? Porque eu sou templo do Espírito Santo, entendo que eu sou igreja, então eu não preciso ir em igreja nenhuma, eu fico na minha casa mesmo. Esse é um desigrejado. Então, imagina se 43% dentro da Janela 1040 do mundo todo, se somarmos tudo isso, é um número muito grande. O próximo texto traz um comissionamento a esse irmão ou outro, portanto, nós somos comissionados a anunciar o Evangelho. Nós precisamos ter em mente que muitas vezes essas pessoas não estão somente longe, lá na África, na Ásia. Dentro dessa porcentagem, o Senhor nos comissiona a pregar o Evangelho para aqueles que estão necessitados e às vezes não estão tão distantes assim. Pode ser de repente o seu vizinho, pode ser o seu familiar, pode ser o seu colega de trabalho, pode ser o nosso próximo que não ouviu e nem experimentou o amor de Jesus. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção no que eu vou dizer. Eu declaro sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, que alguns de nós irão às nações. Amém. Muitos de nós serão usados para evangelizar a nossa cidade. Mas todos nós somos chamados para servir no ministério e nos apresentarmos como obreiros aprovados. Amém? E dentro daquele texto lá de Romanos 10, 13 e 14, a palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? Eu oro, irmãos, para que haja disposição no nosso coração para dizermos para o Senhor: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. No domingo, o pastor
chegou a mencionar sobre Isaías 6, que a palavra do Senhor diz que no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, suas vestes reais enchiam o templo, e a palavra do Senhor diz que Isaías ele é constrangido ali pela presença do Senhor, ele confessa seu pecado, ele se arrepende ali, e um anjo retira uma brasa viva do altar, toca a boca de Isaías, ele é perdoado, e em seguida, em Isaías, no verso 6, no verso 8, a palavra do Senhor diz que Deus provoca Isaías. Deus fala: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías de pronto aí, opa, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E essa mesma disposição de Isaías, eu oro para que haja no meu coração, no seu coração, que possamos estar disponíveis, ter o coração disposto para anunciar o Evangelho. Porque diante desse cenário global que eu acabei de apresentar para os irmãos, sabendo que bilhões de pessoas estão indo a uma eternidade sem Jesus, o que nós vamos fazer? O que iremos fazer? Você e eu, nós seremos a geração que leva essa mensagem de esperança. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer queimar no seu coração a disposição de anunciar o Evangelho, as boas novas que transformaram a sua vida, que têm transformado a sua vida diariamente, para que as pessoas ao seu redor sejam tocadas também. Os campos estão brancos ao seu redor também. Então, primeiro propósito, o evangelismo. Amém? Amém. O segundo propósito é serviço. Repita comigo: serviço. Serviço. Então, além de anunciar o Evangelho, nós precisamos nos lembrar que nós somos parte do corpo de Cristo. E como parte do corpo, cada membro, cada parte do corpo tem uma função específica e é importante para o corpo. Às vezes nós podemos achar que uma parte do corpo, nós não somos importantes, não fazemos diferença. Mas citando, por exemplo, aqui o meu pé. Suponhamos que eu acho que o meu dedão, ele não tem nenhuma função, não serve para nada. Mas, se eu retirar o dedão do corpo, ele de fato não vai ter nenhuma função, e inclusive ele vai morrer, ele vai necrosar. O dedão fora do pé, fora do corpo, ele morre, ele não tem serventia. O corpo sem o dedão, ele vai se adaptar, ele vai andar mancando. Mas o corpo sobrevive sem o dedão. O dedão não sobrevive sem o pé. Consegue entender? Então, da mesma forma como uma parte do nosso corpo é necessária para todo o corpo, nós precisamos entender que nós somos importantes para o corpo de Cristo. Nós precisamos entender que nós precisamos servir também. Me recordo que na última ceia, uma quarta-feira retrasada, se não me engano, o pastor Kleber chegou a falar sobre o lava-pés, em que o Senhor Jesus lava os pés dos discípulos, e em João 13, no verso 15, Jesus fala o seguinte: eu fiz isso para servir de exemplo a vocês. Eu fiz isso para servir de exemplo a vocês. Mas exemplo do quê? Eu posso dizer que o primeiro exemplo que ele dá é de humildade, pois ele, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele se humilha lavando os pés dos discípulos. Só para atualizar, para termos o mesmo entendimento, lavar os pés do visitante era um serviço extremamente humilhante. Era feito apenas por escravos, e nem mesmo os escravos judeus eram tão humilhados assim para lavar os pés dos visitantes. Quem fazia esse serviço era geralmente um escravo gentil, sabe? Ou se não tivesse escravo gentil, era o escravo mais humilhado ali, porque era uma função muito humilhante. E o Senhor Jesus demonstra humildade lavando os pés dos discípulos. E o segundo exemplo que ele dá é sobre serviço, porque, querendo ou não, era um serviço, era algo que deveria ser feito, lavar os pés dos visitantes. E o Senhor Jesus, ele serve os seus discípulos, ele serve os seus irmãos. E eu lhes pergunto, irmãos, será que nós estamos vivendo como servos ou apenas como frequentadores? Nós vamos à igreja 1, 2 vezes por semana, como diria o pastor Fernandinho, como se fosse iFood, como se fosse fast food, em que
Se a pregação for para me abençoar, para declarar bênção sobre a minha vida, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tá ok. Mas se for para me exortar, para me tirar da minha zona de conforto, então eu não gosto. Ou será que de repente nós vamos à igreja apenas para cumprir um rito religioso, ou, como eu e minha esposa costumamos falar, para desencargo de consciência? Fica essa reflexão para nós. E outra coisa, irmãos, se nós não nos dispusermos a servir, tenha plena convicção que Deus vai levantar outra pessoa para servir no nosso lugar, mas nós perderemos a bênção. Eu me recordo de Mordecai falando para a rainha Esther, falando o seguinte para ela: será que não foi para esse motivo que você foi levantada como rainha, para que pudesse salvar os judeus? Mas sabe uma coisa, se você se calar, não falar nada com o rei, pode ter certeza que outra vai ser levantada no seu lugar. Então, se nós não nos dispusermos a servir, outra pessoa vai ser levantada e nós perderemos a bênção. Precisamos entender também, irmãos, que servir te faz parte da igreja de Cristo. É muito mais do que um crachá, um cartão, um certificado, o nosso nome escrito no hall de membros da igreja. Servir te faz parte ativa da obra, te faz demonstrar que você ama a igreja de Jesus, faz com que você demonstre que você ama os seus irmãos também. Mas talvez alguns de nós já estejam servindo na obra e de repente já é um diácono, já é um pastor, já é um ministro de louvor, já é um líder de célula, já anuncia o evangelho em todo lugar que vai, ouve essa mensagem e fala: tá tudo bem, eu já sou um obreiro, então tá tudo ok. Mas apesar de servir ser bom e ser prazeroso também, existe uma forma correta de servir. Em Isaías 48 fala que ai daquele, em outras traduções, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Há um padrão, irmãos, um padrão que o Senhor espera que nós obedeçamos em servir. Quando eu estava elaborando o esboço, o Senhor me fez recordar de Uzá. Não sei se todos conhecem aqui a história, mas só para contextualizar. A palavra do Senhor diz que os filisteus atacaram Israel, levaram a Arca da Aliança para a Filisteia, colocaram a Arca da Aliança no templo de Dagon. O ídolo de Dagon foi destruído. O povo filisteu foi acometido por úlceras, pragas sobre a Filisteia. E eles falaram: está errado isso, vamos pegar a Arca da Aliança, vamos devolver o Deus de Israel de volta para Israel, porque a gente vai morrer todo mundo aqui. Colocaram a Arca da Aliança em carros de bois e mandaram de volta para Israel. Saul, no seu reinado, não se importou com o retorno da Arca da Aliança de volta para Israel, e a Arca da Aliança permaneceu por 20 anos na casa de Abinadab e lá ficou. Davi, depois que assume o reinado, desperta no coração dele o desejo de trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, e ele vai com uma comitiva, com dança, júbilo, todo mundo feliz. Vamos levar a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E da mesma forma que os filisteus levaram a arca, Davi o fez. Colocaram a Arca da Aliança em carros de boi e lá foram em direção a Jerusalém. A palavra do Senhor diz que em determinado local o boi tropeçou, a arca sacolejou, Uzá estava ali próximo, segurou a arca para que a arca não caísse e Uzá foi fulminado, foi para o Beledel. E eu confesso para os irmãos que esse é um texto que por muitos anos me incomodou. Muitos anos me incomodou, porque quando eu li eu falava para Deus: mas como? Por quê? Sabe, a arca, ela ia cair, o boi tropeçou de verdade, a arca sacolejou, ela ia cair mesmo. O Uzá só segurou a arca ali porque foi fulminado. E aí que eu fui entender que em Êxodo Deus já havia falado para Moisés a forma correta de servir, a forma correta de se carregar a Arca da Aliança.
Nas extremidades da arca existiam 4 argolas que se colocavam uma vara e os sacerdotes carregavam a arca nos ombros. Deus nunca permitiu que ele fosse servido dessa forma, colocando a arca em cabo de boi. Ou seja, há uma forma correta de servir ao Senhor, ele deixa muito claro em sua palavra. Mas eu digo tudo isso, irmãos, né, porque no passado, tudo que falei até agora, tudo que ministrei até agora, já passou pela minha vida. No passado, as motivações do meu coração, no passado distante, glória a Deus, já as motivações do meu coração estavam erradas. Sabe, nós entendemos que a palavra do Senhor diz que ela é espada de 2 gumes, né? Ou seja, ela corta nos 2 lados. Da mesma forma que a palavra fala com cada um de vocês, falou comigo também, fala comigo. Quando eu digo que Jesus não é compreendido, isso aconteceu comigo. Porque quando, no início da minha conversão, meu tio, ele congregava numa igreja presbiteriana em Franca, e eu comecei a ir para lá junto com ele. Lá eu me senti acolhido, me senti em grupo, né? No início da minha adolescência existiam muitas gangues lá em Franca, e eu sentia como se eu pertencesse a uma gangue gospel. Então, me senti acolhido ali, me senti parte de um grupo, mas eu não havia entendido o que é o senhorio de Cristo. Jesus, eu não havia compreendido a Jesus também. E imagina só quantos estão nas igrejas hoje, apenas por tradição, eu falo nas igrejas, tá? Apenas por tradição, por ambiente, por comodismo, mas não compreenderam o que é ter a Jesus como Senhor. E passados os anos, eu já estava em outro ministério, numa outra igreja, na igreja neopentecostal. Eu comecei a despertar o interesse de trabalhar na obra. Eu fazia parte de uma equipe de teatro que nós anunciávamos o Evangelho, pregávamos o Evangelho. Muitas pessoas foram alcançadas para o Senhor Jesus. Mas começou a despertar no meu coração um desejo, uma motivação errada ali, de querer aparecer. E eu comecei a fazer parte do ministério de louvor. Eu digo isso em relação à minha vida, tá, irmãos? Comecei a fazer parte do ministério de louvor porque eu queria aparecer. E é uma área, um ministério de muita vigilância, porque além de querer aparecer, logo em seguida começou a surgir um orgulho no meu coração. Porque enquanto tocava a guitarra, por exemplo, vinha aquele orgulho no meu coração de caramba, aquele solo encaixou perfeitamente na música. Como eu enfeitei a música, como a música ficou bonita. Depois, ministrando louvor, como ministro, vinha o mesmo orgulho em que eu dizia, caramba, consegui trazer uma atmosfera de adoração para a igreja. Então, caramba, nossa, como foi tremendo. Eu consegui levar a igreja a adorar o Senhor. Orgulho. E eu digo isso, mas de novo eu não faço referência aos irmãos aqui do louvor, eu digo algo que aconteceu comigo, foi assim com a minha vida. E, como eu disse, é uma área de vigilância. E o pecado, né, o orgulho, estava ali, era um pecado consumido, era um pecado que estava presente na minha vida. Eu subia, ministrava, falava uma coisa no altar, e quando descia, praticava outra. Hipocrisia, uma vida dupla. Era assim que eu estava vivendo. E infelizmente, ou felizmente, talvez a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. Então o pecado do orgulho já estava ali presente, a falta de temor na minha vida. Uma outra área de sensibilidade em mim, que era a pornografia, começou a aflorar. Eu saía do louvor, saía da igreja, chegava em casa e me afundava na pornografia. E novamente, sem arrependimento, sem confissão, subia e fazia a obra relaxadamente.
E da pornografia para o adultério foi um pulo. E novamente, como eu disse, a falta de temor, a falta do arrependimento, a hipocrisia. Eu subia, eu ministrava o pecado, e de repente posso até escandalizar alguns pelo meu passado, e de repente alguns podem dizer, mas será que isso é possível? Sim, é possível, mas tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. As consequências são inevitáveis. E como consequência sobre a minha vida, veio a queda. Eu fiquei muitos anos tentando me levantar, tentando voltar para os caminhos do Senhor, e não conseguia. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 12, que quando o diabo ele é expulso da vida de uma pessoa, ele vai para lugares áridos, e ele se lembra, né? Ele pensa, vou voltar para minha casa. E ele vai para a sua casa, ele olha, encontra a casa adornada, a casa perfumada, a casa arrumada, porém vazia. O que ele faz? Jesus diz que ele volta com mais 7 espíritos piores do que ele, e o segundo estado da casa se torna pior do que o primeiro. O que acontece então com a minha vida? Eu me tornei novamente escravo do pecado. A dureza do meu coração e a ação do inimigo deixavam cada vez mais distante do Senhor. E por isso eu digo, irmãos, de repente, você que está aqui me ouvindo, você está frio, está caído, está desviado, está longe dos caminhos do Senhor. Você sabe que não é fácil voltar, mas é possível. Então, irmãos, para que eu pudesse voltar para os caminhos do Senhor, foi necessário anos, demorou muito tempo e muita renúncia. Mas só demorou muito tempo, muitos anos, porque eu não queria abandonar aquele meu estilo de vida. Eu não queria renunciar àquilo que eu vivia. Eu queria voltar para Cristo com as mesmas motivações, com a mesma prática do pecado, e enquanto não houvesse renúncia na minha vida, eu não conseguiria voltar para os caminhos do Senhor. E quando aconteceu, depois de muito tempo, quando finalmente houve a renúncia, houve a mudança, o Espírito do Senhor passou a operar na minha vida. Lógico que o convencimento vem a partir dele, mas a transformação, para que haja transformação, nós precisamos negar a nós mesmos. Então, se os irmãos se lembrarem da 100ª ovelhinha, né, em que Jesus deixa as 99 e vai buscar aquela uma perdida, essa uma era eu. Amém. Se os irmãos se lembrarem do filho pródigo, em que ele estava lá, miserável, desejando se alimentar da lavagem dos porcos, ele se lembra, ele cai em si, ele se lembra da casa do pai, e então ele volta para a casa do pai, e pelo caminho, a palavra do Senhor diz que o Senhor me enxergou, me viu de longe, veio correndo ao meu encontro, me abraçou, me beijou e colocou um anel no meu dedo. E eu digo o seguinte, irmãos, foi assim comigo. O Senhor transformou a minha vida, e hoje eu posso dizer que a minha conduta é diferente da conduta que eu tinha no passado. Eu posso dizer com todas as palavras que eu era de uma forma e hoje eu sou completamente diferente. E o que aconteceu entre uma coisa e outra, entre um estado e outro, foi Ele. Foi Jesus que transformou. Glória a Deus. Irmãos, e mesmo Jesus, o mesmo Jesus que transformou, que restaurou a minha vida, Ele está aqui hoje, Ele quer restaurar você também. Não importa o quão fundo você foi, o quão longe você foi, o quão fundo você caiu, Ele quer te restaurar. Aleluia! E para concluirmos, além de servir da forma correta, nós devemos ter as motivações corretas. Quando eu prego a palavra, qual é a motivação do meu coração? Quando eu canto no louvor ou toco
um instrumento, qual é a motivação do meu coração. Quando eu sirvo na mordomia, quando eu sirvo no audiovisual, nas células, na escolinha, qual é a motivação do meu coração? Eu faço para parecer ou porque eu amo a obra do Senhor? Irmãos, como diria o Luciano Subirá, vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui. A tua palavra não volta para ti vazia. Eu clamo ao Senhor neste momento. O Espírito Santo vai visitando cada vida aqui presente. Toca, Senhor, nos corações. Vem incendiar, Senhor, que o avivamento venha sobre a tua igreja. Que possamos estar disponíveis para o Senhor. Que em nome de Jesus a tua obra seja feita nas nossas vidas. Que possamos estar dispostos. Que possamos nos compadecer do perdido. Que possamos anunciar teu Evangelho e que estejamos disponíveis para nos apresentarmos a Ti como obreiros aprovados, Senhor, servindo na Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Ande de cabeça baixa, irmãos, com os olhos fechados. Eu digo, diante desse cenário global, não apenas das tribos, das pessoas distantes, mas também do nosso próximo, diante desse chamado para servir ao corpo de Cristo, eu quero chamar aqui à frente aqueles que sentem arder no seu coração o desejo de servir, aqueles que sentem arder no seu coração o desejo de servir no ministério, para que cada um seja capacitado para a obra, para que cada um receba a unção para servir na casa do Senhor, para que haja o batismo do Espírito Santo e que os dons sejam derramados neste lugar, para que a igreja de Jesus seja capacitada para desempenhar a obra do Senhor. Se você arde no seu coração esse desejo de servir, vem aqui à frente, porque o Senhor vai derramar sobre a sua vida dons espirituais que são para a edificação do corpo de Cristo.